Pronto, estamos ao vivo. Vamos lá, meus irmãos, graça e paz a todos. Amém. Quem está conosco pela internet, seja bem-vindo aí, é uma alegria ter você conosco. Estaremos iniciando hoje a matéria Antropologia Bíblica, né? Na sequência do nosso curso de Teologia. Estamos aqui na... que bairro que é? 120 também? 120, Princesa Isabel, né? Princesa Isabel, número 83, aqui na igreja do pastor Luizinho, Assembleia de Deus, Ministério de Deus. É uma alegria estar de volta, retornando depois dessa luta, dessa pandemia toda aí, né? Vamos orar? Pedir a Deus sua bênção? Pastor Luiz, nos abençoe com a sua oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, Senhor. Bendizemos o Teu nome, Senhor, por Tua graça, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo em nossas vidas, ó Pai. Senhor Deus, Tu és bendito, Tu és glorioso, Tu és maravilhoso. Fala conosco, orienta, dirige, fortalece-nos, ó Senhor. Anima-nos a prosseguirmos na caminhada da fé. Traz em paz os Teus servos. Proteja cada um deles. Livra-nos de todo mal. Sustenta-nos por tuas mãos. Dá-nos sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Estão? É uma alegria estar com vocês de volta, né? Espero que todos estejam bem. Vamos lá. Nós, na sequência das matérias, acho que a gente chegou a ver 4, né? Falei, né? Foi Bibliologia, Teologia Sistemática de Deus, Paracretologia e Cristologia, né? Nós vimos 4 matérias. Essa daqui, ela vai na sequência das matérias que entra dentro da grade da teologia sistemática, né? Então, é verdade, aqui na introdução, a gente tem as divisões básicas da teologia sistemática, mostrando aí as matérias que normalmente a gente estuda e a função de cada uma delas, tá bom? Vamos lá, então vamos dar uma aquecida aí. Antes de estudarmos sobre antropologia propriamente dita, apresentamos como que a teologia sistemática é geralmente dividida, para que saibamos o lugar e a ordem em que a matéria deve ser vista. Segue as seguintes categorias. Aí você tem aí, ó, Bibliologia, foi a primeira que a gente estudou, seria o estudo sobre a Bíblia, né? A estrutura, os escritores, os seus endereçamentos, etc. A teologia de Deus, ou teologia sistemática de Deus, seria o estudo da pessoa de Deus, né? Seus atributos, sua personalidade, né? A sua ação na Bíblia. Terceira, Paracletologia, que é o estudo do Espírito Santo, seria uma subdivisão da teologia sistemática de Deus, que o Espírito Santo é Deus, então a gente estuda os atributos, a pessoa do Espírito Santo, a sua atuação na Bíblia. Cristologia, que foi a última que a gente estudou, né? Estudo sobre a pessoa de Cristo, né? Acho que a última foi Paracletologia, né? Também é vista como uma divisão da teologia de Deus, tendo em vista que Jesus é Deus, mesmo que um dia tenha se tornado homem para um propósito definido. E agora, essa quinta matéria que nós iniciamos hoje, que é antropologia, que vem do grego plural anthropos, né? Mais logia, que seria o estudo dos seres humanos, o estudo do ser humano. Aí a gente estuda todas as categorias, todas as divisões relacionadas ao ser humano serão estudadas, né? A martiologia, que seria a doutrina do pecado, soteriologia, que seria a doutrina da salvação, os estudos a respeito dos demônios são designados demonologia, os específicos sobre Satanás recebem o nome de satanologia, né? E o estudo dos anjos são chamados de angelologia. Eclesiologia, que seria a doutrina da igreja, e escatologia, que seria a doutrina das últimas coisas, né? A gente pode colocar outras matérias aqui dentro aqui também, mas essas são as matérias mais básicas que a gente estuda. Vocês veem que dá 11 matérias, né? Dá 11 matérias da grade de 24, só aqui já dá 11 matérias dentro da teologia. Vamos agora para a definição. Vamos entender a definição de antropologia. Vamos lá. A origem etimológica deriva do grego, anthropos, está aí em grego e em português, anthropos, homem, pessoa, e logos, ou logia, quer dizer estudo, razão, pensamento. É a ciência centralizada no estudo do homem. Então, antropologia seria o estudo do homem.
aqui a gente pode colocar diversas coisas relacionadas ao homem, mas tudo que estiver relacionado ao homem entra dentro de antropologia. Tudo. Alma, espírito, a sua parte biológica, as suas emoções, a sua espiritualidade, a maneira como ele lida com o mundo ao seu redor, e etc. Tudo que está relacionado ao homem entra dentro da matéria chamada antropologia. É lógico que a gente não consegue, com uma matéria de 6 aulas, que essa aqui eu me proponho dar 6 aulas, no máximo 7, a gente não consegue esvaziar tudo. A gente não consegue ver tudo sobre essa matéria em 6 aulas ou 7 aulas. Por quê? Porque é muita coisa. É muita coisa, tá? Agora, por que é importante? Por que eu coloco o homem antes de amartiologia e antes de soteriologia? Por quê? Por que é importante primeiro a gente estudar o homem para depois estudar a doutrina do pecado e a doutrina da salvação? Por quê? O que vocês têm em mente aí? O homem é o centro. Porque o homem é o centro. Se alguém peca, quem é que peca? O homem. Se alguém é salvo, quem é que é salvo? O homem. Certo? Ou seja, o homem é a quem é destinado a salvação e é ele quem cai. Então a gente primeiro entende o homem para depois a gente começar a entender o que é a doutrina do pecado e depois entender o que é a doutrina da salvação. É lógico que aqui dentro a gente estuda algumas coisinhas relacionadas a esses 2 pontos, mas não é tudo, porque tem matérias específicas que vão ser trabalhadas nesse sentido, certo? Então vamos lá. A antropologia bíblica, aqui eu coloco a antropologia bíblica, por quê? Porque também tem a antropologia secular, que só olha para o homem como um ser secular. A antropologia bíblica, ela é uma matéria que está amparada pelas escrituras, por isso chamada de antropologia bíblica. A gente estuda o homem dentro do ponto de vista da Bíblia, dentro do ponto de vista daquilo que Deus diz sobre o homem e do que as escrituras falam sobre o homem, tá? Então a antropologia bíblica entende que o homem não é apenas um ser vivo, um animal, no sentido biológico, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente pode colocar aqui, estuda o homem. Aí você vê, biológico. A gente pode perguntar, o homem é só isso, um ser biológico? Ele é só isso? Não. Ele não é só isso. Ele é outras coisas também. Mas a Bíblia fala um pouco sobre essa questão do homem biológico, não de maneira científica, mas a Bíblia vai dar uns toques para a gente sobre essa visão de que a gente tem que ter também sobre o homem no sentido biológico, porque o homem foi criado para ser um ser biológico, né? Bios é vida também, né? Quer dizer vida também, bios, quer dizer vida, e logia seria estudo da vida, né? Então o ser humano é um ser vivo, só que ele não é um ser vivo como os outros, ele não é só um animal como a gente pensa, né? O termo animal vem de anima, né? Ou seja, ele é um ser vivo, um ser que se movimenta, um ser que age, que reage, etc, né? Por causa, mas que o homem é um ser espiritual. Vamos acrescentar aqui também, né? Lógico que a ordem não é dessa forma, mas vamos colocando aqui já para a gente começar a entender. O ser humano é um ser espiritual. Basicamente falando, a gente olha muito para isso, né? O ser humano é um ser biológico, físico, né? Tem capacidade física, se localiza, se movimenta, mas ele também é um ser espiritual, né? Mas ele é só isso? Não, ele não é só isso. A gente vai vendo aí o que ele é, certo? Conforme vocês for tendo a necessidade de anotar, anotem isso daqui. Vamos lá. E assim deve ser estudado. De forma física e espiritual, né? O biológico e espiritual. O que chamamos de antropologia bíblica, certo? Então aí seria a definição do termo, da palavra. Se a gente não entender a definição, a gente não entende o que a gente está estudando, certo? Vamos lá, capítulo 1 aí. Como que o mundo moderno vê o homem? Nós vamos ver como que o mundo moderno vê o homem e vamos ver
Até que certo ponto, eles estão com a razão quando veem o homem desta forma, tá? Vamos lá, ponto 1. O homem como máquina. Essa visão do homem é capitalista, né? É uma visão muito capitalista, e ela é uma peça. O homem, ele é uma peça de um grande maquinário, uma máquina de produção. Se ele não produz, por causa de algo que o incapacite, está errado aí esse M aí, seria M, né? Ele é substituído por outro que possa produzir. Ele é apenas um número, não é visto como ser humano. Isso aqui acho que todos nós já vimos, né? Acho que até a gente tenha passado por essa experiência, né? Quando você está numa determinada empresa, tal, você tem uma meta, você tem um trabalho a cumprir. Quando você não faz bem aquele trabalho, você é substituído por outro. Ninguém quer saber o que você tem. Ninguém se importa com o que você tem. Se você não apresentar um atestado, se você não apresentar alguma coisa que comprove que você está inabilitado, está incapaz de poder executar aquela função, coloca outro lá no seu lugar e pronto, acabou, né? Ninguém quer saber. Eu sei que quando a gente olha dessa forma, esse patrão é muito ruim, isso aqui. Qualquer um de nós que estivesse no lugar dele, de repente agiríamos assim também. Porque se uma empresa está aberta para produzir. Se o funcionário falta, logo esse funcionário não vai produzir. Como é que você paga alguém que não está trabalhando, né? Mas isso não quer dizer que o ser humano seja apenas um número, que ele seja apenas uma máquina. Os próprios empresários, eles conseguem hoje, tem empresas que têm uma parte humana, tem o recurso humano de forma muito bem organizada, que conseguem chegar ao ser um empregado como um ser humano. Não é só porque ele é um número, só porque ele é um funcionário que recebe para aquilo, que ele não tem uma importância, que os patrões não devam se preocupar com ele como ser humano, né? Existem empresas que já têm toda uma visão relacionada também a esse assunto, tá? Mas o ser humano não é somente uma máquina. 2. O homem como animal. Ele é apenas um animal. A única diferença é que ele é visto como animal racional. Será que é só isso mesmo? Né? Ele é visto assim pelos naturalistas e pelos evolucionistas. O que são os naturalistas? Aí você tem na nota de rodapé aí, né, bem embaixo aí. Naturalismo é uma escola literária conhecida por ser radical, por ser a radicalização do realismo, né, de olhar a realidade desta forma, baseando-se na observação fiel da realidade e da experiência, né? Ou seja, a experiência diz que o ser humano é apenas um animal. Mas será que é, né? Aí vai dizer ainda, mostrando que o indivíduo é determinado pelo ambiente e pela hereditariedade, aquilo que ele herda dos seus antepassados. Essa escola esboçou, ditou o que se pode declarar como os primeiros passos do pensamento teórico evolucionista do Charles Darwin, né? Charles Darwin, quando ele começou a estudar o ser humano dentro da teoria da evolução, o naturalismo era um dos pontos dentro. Não, o ser humano é apenas um animal que se adapta ao seu ambiente. Ele é isso. Ele vem de macacos, ele vem de ameba, ele vem de lagartixa, ele é isso. O ser humano é um produto de evolução e ele é um produto do meio. Se ele não se adaptar ao meio, ele morre, né? Essa era a visão de Charles Darwin em relação ao ser humano, com essa visão naturalista. Isso daqui é muito ensinado nos colégios, nas faculdades, etc, né? Só que isso daqui, uma perguntinha que você faz, você já derruba isso aqui, certo? Por exemplo, o ser humano, além de ser um ser biológico, ele é espiritual, correto? Sim. Mas ele também é um ser moral. Ainda que eles não considerem que o ser humano seja um ser espiritual, eles vão ter que reconhecer que o ser humano é um ser biológico e um ser moral. Se ele é um ser moral, é ele que determina as regras do ambiente em que ele vive, ou é o ambiente que determina as regras que ele tem que viver? Quem é que manda em quem? É o ser humano que manda no meio ambiente, manda na natureza, manda nos animais, ou é o contrário?
É o ser humano, ele é um ser inteligente. Ele é um ser moral inteligente. Então é ele que determina, é ele que dita, né, as regras do seu bem viver, do seu ambiente. É lógico que o ser humano não consegue, ser humano caído, ele não consegue determinar regras que sejam 100% sadias para que ele possa viver espiritualmente bem com Deus. Mas no sentido humano, tem muitas regras que o ser humano criou que são boas. São boas. Olha para as regras trabalhistas. Olha para a CLT hoje, a Carta de Leis Trabalhista. Tem muitas regras que são boas. Nós já vivemos a história da humanidade em que o trabalho era bem dizer escravo. Era bem dizer escravo. Hoje não. O funcionário tem direitos, tem férias, as mulheres conquistaram esse afastamento da guerra. Então, você vê, quem é que dita essas regras? É o próprio ser humano. Então, cadê a natureza dizendo para ele o que ele tem que fazer? Cadê o ambiente? Então, o ser humano é quem estabelece como será o ambiente. É lógico que existem outros que virão, que não participaram do estabelecimento das regras do ambiente, que eles terão que absorver as regras daquele ambiente, sem ditar regra nenhuma. Aí entra essa questão que o ser humano ele também é produto do meio. De certa forma, o ser humano ele é mesmo também produto do meio. Mas esse meio, quem foi que fez ele? Foi o ser humano. Animal não diz nada. O leão é o rei da selva. Se o homem estiver na selva, quem vai ser o rei? É o homem. É o homem, porque o homem mata tudo que ele consegue matar, ele mata. Mata leão, matou dinossauro, matou o que existe no mundo que seja vivo. Olha um elefante. Quantas toneladas pesa? Quantas toneladas? E o ser humano consegue matar. Inventa um jeito, faz armadilha, seja lá o que for. Olha o hipopótamo. O hipopótamo. Os dentes daquele bicho. Forte. O bicho pode vir crocodilo, pode vir o que for no meio da água, mas o bicho enfrenta. E se ele der uma mordida num crocodilo, já era. Uma pocona daquele tamanho, aqueles dentes dele parecem de aço. O ser humano consegue. Ele é o rei. Porque Deus criou o ser humano para ser o rei da terra, desse ambiente aqui. Então, essa visão biológica somente naturalista, ela não vai conseguir enxergar muito o ser como ser moral. Certo? Então a gente precisa aí enxergar um pouco essa questão. Tá? Vamos lá. Evolucionista. Qual é a visão? Como que se entende aí a visão evolucionista? O que eles dizem? Na nota de rodapé, embaixo. Evolucionismo, na antropologia social, não bíblica, né? Mas a social é a doutrina segundo a qual toda a cultura de uma sociedade é resultado constante de um processo evolutivo. Né? De fato, é verdade que a sociedade vai evoluindo. A sociedade vai evoluindo. Mas evoluindo o macaco? Evoluindo da lagartixa? Né? A lagartixa continua sendo lagartixa até hoje, não se transformou em calango nem crocodilo. Né? O macaco continua sendo macaco e parou de ser gente. Não, é que chegou um determinado momento que a evolução teve que parar. Meu filho, trazer explicação que não vai chegar a lugar nenhum não adianta. Isso não traz, não é explicação. É uma teoria elaborada e desenvolvida por diversos cientistas para explicar as alterações sofridas pelas diversas espécies de seres vivos ao longo do tempo, em sua relação com o meio ambiente onde elas habitam. Fala. Sabe, nós somos constituídos alma, corpo e espírito. Isso. Né? O animal, ele só tem alma? Ele tem. Agora, a pergunta é: o animal tem espírito? Não. Aí eu pergunto, como você fez, o animal tem alma? Tem. Mas a pergunta é: que tipo de alma? A alma do animal é igual à alma do homem? Não. Agora, a alma que o animal tem, o homem também tem? Tem. Aí entra, já que sua pergunta já é bem sugestiva, quando eu penso alma, a palavra alma, ela vem também, vem do hebraico, acho que é ruach, né? Ruach, do grego nefesh, e no grego ele é anima. Animal é anima, ser animado.
ser que tem alma. Agora, quando a gente pensa em alma, você tem que pensar, Luiz, no sentido biológico, alma no sentido biológico e alma no sentido espiritual. A alma tem que ser vista desses dois pontos de vista. O animal tem alma espiritual? Não. Mas o animal tem alma biológica? Sim. Qual seria a alma biológica do animal? Qual seria? Lembra, rapaz? Qual seria a alma biológica do animal? O nascimento, né? Tá, não, mas o animal não tem fôlego de vida como nós temos. A Bíblia diz que Deus soprou, o homem se tornou alma vivente. O animal, ele é alma vivente no sentido biológico. Só que o homem, ele é alma vivente no sentido biológico e no sentido espiritual. Por isso a gente precisa distinguir. Fala, pastor. O animal tem sentimento? Não tem. Igual o ser humano não tem. Por exemplo, o animal. Mas o animal, ele sabe, quando tem alguém encarnando ele... Sim, ele sabe. Ele sabe distinguir. Isso é por instinto. Agora, por exemplo, digamos que eu tenho um cachorrinho em casa. Se eu tenho um cachorrinho em casa, tá aqui e tal, e o Tommy tá aqui e tal. O Tommy, ele sabe pedir as coisas do senhor? Não, ele não sabe pedir. O senhor entende o jeito dele, que ele quer comer, que ele quer isso. Isso é instinto. Certo? É o instinto. Certo? Por exemplo, o senhor está acostumado a. Vamos pensar. O senhor está acostumado. Ele está acostumado a comer ração pedigree. Sempre pedigree. Aí o senhor vai lá e compra uma outra ração e coloca no pote para ele comer. Né? Ele pode até não gostar daquela ração nova, mas ele não consegue falar. O senhor vai entender que ele não gostou porque ele deixou. Ele deixou lá. Mas uma hora ou outra, se o senhor quiser trocar aquela ração por essa agora, ele vai ter que se acostumar. Uma hora a fome vai bater, ele vai ter que comer. Agora, quando o ser humano come uma coisa e uma outra não, é por desejo. Eu posso optar, né? Posso optar. De repente eu falo, ô pastor, evangelista, quem tem para comer aí? Ah, tem, eu fiz tem um arroz, tem um feijão, tem um franguinho, tá, assim, tá. Aí, de repente, não gosta de frango? Não é possível. Não é possível. Mas não é possível que você não goste de nenhuma parte do frango. Nenhuma parte do frango. Sim. Então vamos lá. Eu comeu muito, o que ela já comeu, já não galinha. Comeu muito galinha. Então, mas aí que está, você vê. Ou é por opção que ela não gosta, ou ela não tem um desejo. Então, o animal, ele pode comer outra coisa porque não tem opção. Só tem aquela. Agora nós não. Nós podemos ter o desejo, né? Está com vontade de comer uma sopinha. O senhor pode desejar comer uma sopa e o senhor vai lá, pega e faz e o come. O animal não. E de repente, esse desejo vem de onde? É apenas um desejo no aspecto biológico para matar a sua fome? Ou é para satisfazer um desejo? Se eu tenho uma memória palativa, que seria o paladar, se eu tenho uma memória olfativa, que seria o cheiro, tal, de repente, em um determinado momento, friozinho, tá isso aqui, o senhor se lembra de uma sopa, tá isso aqui, na hora vem o gosto, vem o cheiro, puxa, mas de vontade que me deu agora de comer aquela sopa. Isto é ser humano. Então, mas assim, o animal, ele sente frio também, Sim. É por instinto. Necessidades biológicas. O ser humano, ele tem necessidades biológicas, mas essas necessidades biológicas, elas podem estar associadas à questão moral ou à questão espiritual. O animal não, o animal não é um ser moral e não é um ser espiritual. Todas as regras que existem no mundo animal, todo aquele padrão, é o instinto, como você citou. Agora, qual é a alma do ser humano, do animal, que é chamada de alma biológica? Sangue. O sangue é a alma do animal, é a alma biológica. A grande diferença que a gente às vezes tem que colocar entre a questão animal e ser humano é a questão da consciência
emoções, não tem sentimentos, como a gente tem. Que o ser humano ele tem suas opções, sua livre escolha, porque ele tem consciência de si mesmo. O animal não. Mas a expressão do animal, às vezes, quando ele chora, que ele vê um dom chegando, isso é tudo Isso é instinto. Isso é biológico e é instinto. Ele não manda. Se ele morrer, a alma dele vai para onde? Ele não tem alma que vai ou que vem. É o sangue. Tem um texto bíblico, Luiz, tem um texto bíblico que é um clássico. Depois, vê se vocês conseguem achar para mim aí. Para onde vai a alma do animal, para ali vai a alma do homem. Já leram esse texto? Não? Vamos achar. Vamos achar agora. Como meu celular está ali, eu não consigo procurar. Porque assim, pastor, porque essa pergunta. Mas a sua pergunta é excelente, está dentro da sua é excelente. Porque assim, já estudei sobre isso, mas não expressar que ele tinha alma, somente o sangue. Sim. Então, mas o sangue, dentro do estudo dessa matéria é chamada de alma biológica. Ela pode ser chamada de alma biológica. Através da alma que você expressa o seu sentimento, não é? Isso. Agora, através de que alma o ser humano expressa os seus sentimentos? Tendo em vista que ele é biológico, ele também tem sangue. Entendeu? Aí você tem que fazer essa pergunta para entender o contrário do que o homem é animal. O homem ele possui alma no sentido espiritual da palavra. A alma é uma parte do que ele é. Nós somos chamados seres tricotômicos. O que é tricotomia? Tri de 3. E cotomia vem de cotomose, quer dizer cortar. 3 cortes, 3 partes. O ser humano ele tem 3 partes. O animal tem quantas partes? Uma só. Só a parte animal, só a parte biológica. Ele não é espírito. Ele não é alma no sentido espiritual. Por exemplo, bendize a minha alma ao Senhor. E tudo que me bendiga o seu santo nome. Ou seja, Davi, aí entra nisso que a minha esposa colocou. O ser humano ele tem consciência da sua própria existência. E por ter consciência da sua própria existência, ele sabe que ele existe e o porquê que ele existe. Ou se ele não sabe, ele vai procurar saber o porquê que ele existe. E etc. Aí entra os sentimentos que eu possuo, que você possui, está relacionado ao campo espiritual. A alma, ela tem diversos significados na Bíblia. A gente vai dar esse significado já. Um desses é alma-sangue. Alma-sangue. Mas tem outros significados. Aí a gente tem que entender cada significado de alma para poder entender o que o ser humano é. Entendeu? E é importantíssimo isso. Quando a gente entende isso daqui, aí a gente vê por que Deus fez tanto esforço para salvar o ser humano. Aí entra. A Bíblia diz que tem animal no céu. Tá. A Bíblia não diz que tem animal no céu. Toda aquela linguagem de Apocalipse é uma linguagem simbológica. É uma linguagem escatológica, simbológica. Entendeu? Porque o animal, ele foi criado por causa do ser humano. Tanto é verdade, por exemplo, você tem quantos tipos de reinos a gente tem na história da humanidade? Quantos tipos de reinos a gente tem? Assim que o ser humano convive. Quantos tipos de reino Deus criou? Aqui, ó. Você já tem aqui, ó. Primeiro tipo de reino, Deus criou o reino biológico, que seria aqui, dá para colocar como reino natural. Peraí, vamos colocar aqui, melhorar. Vamos melhorar essa parte aqui. Vou apagar isso aqui, depois a gente pega e coloca de novo. Tá? Então vou apagar aqui daí. Quantos tipos de reinos existem que Deus criou? Você tem o reino mineral, que é tudo que está na terra. Você tem o reino vegetal, as plantas que a terra produz. Você tem o reino animal, que seriam os seres que existem, certo? Você tem mineral. O mineral está a serviço do vegetal. O vegetal está a serviço do animal. Certo? Essa aqui, no sentido natural, assim, da natureza, seria isso. Porque aqui, aí entra aqui, ó. Aqui, quando você pensa em animal, você pensa em homem e você pensa nos animais. Correto? Só que aí entra o reino moral e o reino espiritual.
Esses são os 5 tipos de reinos. Não sei se eu estou esquecendo algum. Né? Mas você vê, todos esses reinos aqui, eles estão a serviço, pelo menos aqui, ó, esses 3 aqui, ó, eles estão a serviço de quem? Do homem. Tudo que Deus criou na terra, tudo que a terra produz, e todos os animais que existem foram criados por causa do homem. Até Gênesis 8, quando o ser humano não tinha ainda se alimentado de carne, que ele era, de certa forma, era vegetariano, né? Era vegetariano. Só que a partir de Gênesis 8 você vê que o ser humano vai começar a se alimentar de carne. O próprio Deus vai dizer que tudo quanto foi criado, para quem foi criado? Para o homem. Isso daqui é para o homem. Aí entra, Luiz. O animal, o significado do animal, só é positivo, só é relevante, porque foi criado para o homem. Tudo. O próprio Deus mandou Adão governar. Ó, tudo isso aí está na tua mão agora. Você tem que governar. Você tem que mexer na terra. Você vai ser um homem da agricultura. Né? A terra vai produzir vegetal. E todos os animais você tem que colocar nome neles. Né? E com o tempo você vai ver que o próprio animal vai ser um meio pelo qual Deus vai ser um meio pelo qual o ser humano vai oferecer ofertas a quem? A Deus. O próprio ser humano vai usar vegetal e animal para cultuar a Deus. Isso é nosso. O vegetal é nosso, o animal é nosso. Então nós damos ao Senhor em oferta, em gratidão a Ti. Entendeu? Então é interessante você pensar dessa forma. E é importante porque se a gente não entender isso, a gente não entende a queda, não entende a doutrina do pecado e nem porque o ser humano é salvo. Certo? Então é importante. Vai falar. Agora, essa parte espiritual do homem, igual Adão, ele gera um homem espiritual. Sim. Certo? Ele é criado como ser biológico e espiritual. Aí depois ele peca. Certo. Certo? Depois vem a descendência e tal. Aí o homem, para se tornar espiritual, ele tem que conhecer a Escritura. Ele tem que se voltar novamente a Deus. Para se tornar um homem espiritual. Isso. O ser humano, ele é espiritual intrinsecamente, por origem. Ele é criado espiritual. Todo ser humano ele é espiritual. Porque ele tem uma sede dentro de si em busca do seu Criador, em busca da satisfação da sua alma. Só que você está usando um sentido espiritual em termos de espiritualidade, ou seja, buscar o caminho correto, voltar-se novamente a Deus, estar em comunhão com Deus. Adão foi criado espiritualmente em comunhão. Perfeito. A Eva também. O grande problema foi o quê? Quando o ser humano peca, ele perde o rumo moral, ele perde o rumo espiritual, e tudo que ele fez com o pecado afeta tudo isso aqui também. Afeta tudo. Aí ele tem que voltar-se novamente a Deus em busca da comunhão. Como o ser humano não consegue fazer isso sozinho, quem é que faz por ele? Deus. Deus vai lá, mata o animal, tira as vestimentas, veste o ser humano está redimido. Só que as consequências do que o ser humano fez está aí até hoje. E quando que isso vai ser resolvido no sentido absoluto? Só quando Cristo voltar, arrebatar a sua igreja. Esse mundo vai continuar aí mais 7 anos ou 7 tempos em tribulação, e depois do milênio, tudo será restabelecido como antes. Mas quanto tempo vai demorar tudo isso? E quanto tempo que a humanidade ainda vai durar na face desta terra, buscando a Deus ainda em comunhão com Deus, para que Deus possa se voltar novamente a Ele? Entende? Então é um negócio, isso aqui, essa matéria, é uma matéria muito importante. Então assim, na verdade todo ser humano, mesmo não servindo a Deus, dentro dele, ele sente a necessidade. Sim. Ele tem uma sede dentro de si, e ela só é satisfeita com Deus. Se ele não encontrar Deus, ele nunca satisfará esta sede dentro de si. Pode falar. Para as pessoas que ele quer preencher o vazio, né? Isso. Aí que está. Deixa eu ver se eu acho aqui. O ser humano ele traz consigo sempre a condenação. E ele quer buscar o caminho da perfeição da espiritualidade verdadeira sem Deus. É possível? Nunca. Ele nunca vai conseguir.
A Bíblia diz o quê? Há caminhos que para o homem, né? Há caminhos que para o homem parece ser direito, perfeito. Mas o final deles é o quê? Caminho de morte. Ou seja, todas as tentativas religiosas do ser humano que não descamba em Deus são caminho de morte. No sentido espiritual, nunca encontra, nunca acha. Vamos ver se a gente acha esse texto. Quem puder me ajudar? Achou, irmão? Quer ver? Acho que é Eclesiastes. Deixa eu ver se é Eclesiastes 3:19. É um texto que é um clássico esse texto. E ele é importante para a gente entender essa questão. Acho que a Fabiana está tentando. Deixa eu ver. Olha só que interessante, ó. Eu não sei se é esse mesmo, mas olha só, Eclesiastes 3:19. Olha lá, Eclesiastes 3:19, abre aí, para você ver. Vou ler o 18, que é interessante. Diz: disse eu no meu coração, Salomão dizendo, isso é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmos como animais. Como animais, olha só. Por quê? O que acontece aos filhos dos homens, isso mesmo também acontece aos animais. Olha só que interessante. Aí diz, a mesma coisa lhes acontece. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. Que fôlego é esse? O sangue. O biológico, o sangue. Essa vida biológica, ou seja, qual carne sobrevive sobre essa terra se ela não come, se ela não bebe? Ou seja, o sangue, quando a gente coloca aqui a expressão sangue, é o quê? É aquilo que é o combustível do nosso corpo. É o combustível de toda essa máquina. É o sangue. Você vê, os próprios sangue hoje é visto como célula, né? Como uma célula. Líquida, mas você vê, regando o coração, tudo bonitinho, bombeando o septo, aquilo. Quando morre, quando o ser humano morre, ele é morto, digamos que ele leva um tiro, tá, pá, leva um tiro, começa a sair o quê? O sangue. Começa a sair o sangue. Se não estancar aquilo, se não resolver, se não tirar a bala, a vida biológica do ser humano, ela vai se esvaindo. E se deixar ele, morre. Aí eu pergunto, esse sangue é o quê? É a alma biológica. Quem tem? O homem e o animal. Só que o animal não tem aquilo que o homem tem. Sim. Você vê, o próprio ser humano, depois que ele morre, ele tem o que sobra que ele tem, que é o quê? Alma e espírito. O animal morreu, acabou. Por quê? Porque ele não tem essa questão espiritual. O animal não é um ser moral. O animal não é um ser espiritual. Agora o ser humano é. Mas no sentido físico, onde o destino de ambos é o mesmo. E diz ainda, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e nenhuma vantagem tem os homens sobre os animais. Tudo é vaidade. Olha só, todos vão para o mesmo lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Olha só que interessante. Quem sabe se o espírito dos filhos dos homens vai para cima? E se o espírito dos animais desce para a terra? Aí ele está tentando aqui provocar a gente para ver a diferença que existe entre o animal e o ser humano. Por quê? O próprio Salomão, como um homem inteligentíssimo que é, um grande filósofo, um grande rei, um grande pensador, ele sabia, através dos seus provérbios, dos seus livros que ele escreveu, ele vai dizer que o ser humano é um ser moral. E ele vai dizer também que o ser humano é um ser espiritual. Mas Davi, é errado dizer que a minha alma é igual à alma do animal? Não é errado no sentido biológico. Porque, por exemplo, o animal ele come carne. Eu como carne.
Se você assar a carne, se estiver frita, se estiver cozida, o animal vai comer de um jeito, mas ele come crua também. Mas assim sendo, tem seres humanos que na face da terra, como um índio, outros que também comem carne crua. Então, sabe, no sentido biológico, alimentício, a gente não tem muita diferença do animal. A gente tem desejo. E esse desejo está onde? Na alma. Isso, sede. Sim, sede. Você quer beber água limpa, tá? O animal não tem noção disso. Ele não escolhe, o cachorro dessa aqui não escolhe. Ele pode ser de repente seja água de um banheiro, ele não tem, ele não consegue, ele não é inteligente para distinguir aquilo que é bom para ele ou não. Entende? É lógico que em algumas situações ele consegue. Os animais que vivem na selva, eles conseguem distinguir uma erva que é daninha, que pode matá-lo, e outra não. O ser humano, se o ser humano não tiver conhecimento daquilo, ele pode morrer. Certo? Mas isso é instinto. Nós aprendemos as coisas. Os animais, eles nascem, eles já trazem essa carga hereditária dos seus descendentes, já nele. Né? Por exemplo, um pintinho, mesmo se esse pintinho, ele vier à vida, o ovo dele for aquecido por uma pata, mesmo assim ele não vai deixar de ser pintinho. É uma carga hereditária que ele tem. Ele pode até conviver, tá? Os patinhos vão lá para a água, sabe? Você vai pintinho fazer isso para ver? Se não souber nadar, vai morrer. Porque não tem aquela carga hereditária, né? Aquela carga genética. Os animais já nascem sabendo fazer as coisas nesse sentido de instinto. Agora nós aprendemos, nós temos que aprender. E como é que o ser humano aprende? Moral e espiritual. Então, quando Daniel fala das imagens de animais, ele fala também de força. Sobre isso, o ser humano também tem? Sim, seria bem por aí. Essa força, essa capacidade de fazer, de realizar. O animal tem, mas ele age por instinto. Agora o ser humano age de forma inteligente, ele planeja. Racional, ele planeja, faz o planejamento. Por exemplo, um animal conseguiria construir as pirâmides do Egito? Mas eles foram usados para poder ajudar. Mas sempre comandados, orientados. Mas quem é que fez as contas? Quem é que calculou a pedra? Quem calculou o tamanho tal que poderia ser aquela e tal? Isso aqui é o ser humano. Ele mexe com a matemática, mexe com a física, mexe com a química, mexe em tudo. Olha aí o ser humano lutando para encontrar uma cura para essa enfermidade. Isso é feito de quê? De forma inteligente. Como que o ser humano faria isso se ele não fosse um ser moral e espiritual? Entende? Então, além do ser humano ser esse ser biológico, que ter essa vida biológica sobre ele também é um ser espiritual. Ele foi criado para isso. E quando a gente pensa, Luiz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa semelhança, essa imagem é essa questão moral e espiritual. Não é a questão biológica. Não é a questão biológica. É a questão moral e espiritual. A inteligência do ser humano, ela não está especificamente nos seus neurônios. É porque ele é um ser moral e espiritual. Agora, o que o torna um ser moral? O que o torna um ser moral é porque ele é, por natureza, espiritual. Por isso ele busca caminhos para encontrar Deus, respostas para aquilo. Mas ele nunca vai achar, no sentido absoluto, antes dele encontrar Deus. O caminho é Deus. A verdade é Deus. Não adianta. Né? Tem algumas religiões aí querendo relativizar a espiritualidade. Não pode. Não adianta querer dizer que só um caminho conduz a Deus, aquilo, porque o cristianismo não pode ser o único caminho que conduz a Deus. Espera aí. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser filho. Você pega algumas religiões: budismo, sexanuísmo, islamismo. Islamismo pode citar nem tanto porque tem pouco de personagens bíblicos no meio. Você pega shintoísmo e tal. Você pega algumas religiões que eles adoram a natureza, eles adoram o próprio ser humano, tal, e fica meditando aquilo. Mas mesmo assim, essa religião tosca, torta, ela é uma necessidade da alma
de tentar encontrar alguma coisa que preencha a sua alma. Então a necessidade de ter alguma coisa que preencha aqui, ela existe desde que o ser humano nasce, desde que o ser humano foi criado. Adão foi criado assim, e nós somos descendentes dele e vivemos na mesma condição. Não adianta querer brigar, não adianta, eu não sou. O ser humano é assim. Pode ser o ser humano mais criminoso, mais ruim que tiver, lá no coração dele existe um pedacinho do tamanho de Deus, e só vai poder ser preenchido por Deus. Enquanto não for preenchido por Deus, o ser humano vai bater cabeça para tudo quanto é lado e não vai encontrar a paz. Pastor, todo animal tem temperamento, né? Tem Sim. gente que é mais bonitinho, Sim. mais fofinho. Isso tem a ver com essa questão biológica. Só que o ser humano, ele tem temperamento, só que esse temperamento passa pelo sentido espiritual e moral. Mas o ser humano tem temperamento. Tem, fleumático, melancólico, sanguíneo. Então, porque tem gente que acha que é o seguinte: quando você aceitou a Cristo, você é uma pessoa espiritual, você não tem esse instinto, entendeu? Eu já não concordo com isso. Lógico que não, Porque nós temos, eu sou de uma maneira, meu irmão é de outra maneira. Isso é natural. O ser humano, ele é criado assim. Ele vem desta forma. Agora, o ser humano, ele pode ser adestrado, ele pode ser treinado, ele pode treinar isso dentro de si. O temperamento sanguíneo e o colérico são mais estourados. Eles podem ser treinados, mas quando o ser humano se deixa moldar. Agora, o animal, se você vê isso no animal, eu nem sei se dá para categorizar o animal da mesma forma nos quatro, mas o animal é adestrado. O animal é adestrado. Você pega, às vezes, um animal que é criado, você consegue treinar ele e ele segue o seu comando. Ele segue o seu comando, ele aprendeu. Certo? Agora, o ser humano ele pode rejeitar esse treinamento. E esse rejeitar é uma escolha. E a escolha é algo moral e espiritual. É interessante pensar isso, né? Isso muda muita coisa no nosso entendimento de muitos textos bíblicos. Essa matéria vai trazer luz para a gente entender esse ser humano que a Bíblia fala tanto dele, que peca, que acerta, que ora, que chora, que foge de Deus, que quer ser Deus, que quer resolver os seus próprios problemas, que quer se salvar. Não adianta. Nós somos seres humanos e fomos criados para dependermos de Deus. E quando nós tentamos caminhar sozinhos, tudo se desgraça, tudo se acaba, o ser humano se perde, né? O ser humano não tem capacidade de resolver os seus próprios problemas, sozinho ele não tem, absolutamente não tem, nesse sentido de alma, de pecado, esse negócio que ele não tem. Olha aí. Pastor, agora em relação igual ele falou mesmo, né? Isso aí de papo. Só que, um exemplo, uma pessoa, ela usa, um exemplo, assim como Pedro. Pedro era sanguíneo, né? Sim. Vamos classificar assim. Sanguíneo. Aí tem pessoas que, tipo assim, quer usar isso para embasar, tipo assim, as suas ações. Aí não, né? O que Jesus Cristo fez com o temperamento de Pedro? Olha lá. Você tem um livro chamado Temperamento Transformado, de um autor chamado Tim LaHaye, ele vai falar sobre isso. Melhor livro do assunto. 3 anos e meio com Jesus, transformou Pedro em um homem que, quando teve que morrer, ele ainda escolhe a sua morte por não se achar digno de morrer como o seu próprio Jesus foi. Um homem que se converteu. Não, mas a classificação, pastor Davi, é o seguinte, porque tem pessoas que acham pecado, acham errado você se expressar que você tem um temperamento. Quem disse que errado? Você entende? É o que o ser humano é. É isso que as pessoas, que eu acho que a sinceridade, eu sou assim. Sim. Eu acho que isso não é errado. Não é errado. Agora, quando esse temperamento comprometer as minhas ações no sentido moral e espiritual, tem que ser espiritual, tem que ser transformado. Com certeza, porque a palavra é para ser transformada. Mas não é errado uma pessoa falar assim, ela tem um temperamento assim. Todo mundo tem. Todo mundo é de uma maneira. Tem que trabalhar nisso aí. Todo mundo se encaixa. Se nós fizéssemos um teste hoje de temperamento, vocês não iam dar 100% em melancólico,
fleumático, sanguíneo e colérico. Não ia dar 100%. Você percebe que você oscila, conforme a sua vida vai se dando, maturidade vai surgindo, você vai mudando, o seu temperamento vai se moldando e você vai se transformando. Pega aí um Pedro aí de 60 anos e compara com o Pedro de 27, de 28, quando Jesus chamou ele. Totalmente. Olha, pega o Paulo lá. Pega o Paulo quando se converte, quando está meio começando a escrever as primeiras cartinhas, que é meio bravo, meio duro, tá certo? E pega a última carta que ele escreve para Timóteo e para Tito. Por isso que a nossa caminhada é uma transformação. Isso, né? Ou seja, a maturidade, o que é a maturidade? A maturidade também é a transformação do nosso temperamento quando ele compromete a nossa vida no sentido moral e espiritual. O problema, Luiz, é que as pessoas, elas não querem se deixar ser transformadas. O Espírito de Deus, ele não converte, ele convence. A escolha de se dobrar é nossa, de reconhecer. Olha Saul, pega o temperamento de Saul e pega o temperamento de Davi. Olha a diferença que existe. Saul não aceitava nunca os seus erros. Não, que isso? Eu fiz isso por isso, por isso, por isso, por isso. Quando que você viu Davi justificar os seus erros? Ele simplesmente aceitou. Olha a diferença de temperamento. Só que não é só temperamento, é espiritualidade. Aí nesse caso, já é espiritualidade. Porque a Bíblia diz que Saul, ele tinha um coração rebelde. O camarada era teimoso. Não se dobrava diante dos mandamentos do Senhor. Tanto é verdade que o próprio Deus disse que Samuel, até quando você vai insistir nesse cara? Eu já o rejeitei. Eu tenho um homem segundo o meu coração. Por quê? Saul era um homem, em primeiro lugar, era um homem que não era espiritual, não tinha espiritualidade elevada. Você lembra que Davi teve que tocar para ele um monte de vezes para o demônio sair dele. Segundo lugar, o seu temperamento era um temperamento duro demais. Tanto é verdade que para ser pastor de jumenta, não adianta você ter o temperamento de quem é pastor de ovelha. Ele era pastor de jumenta. Isso já prova tudo. Tem pastor que não adianta. Se ele se acostumou a pastorear a jumenta, ele não adianta você querer colocar ovelha na mão dele. Ele vai tratar como se fosse jumenta, pensando que é tudo jumenta. Não é. Agora, você vê, um pastor de ovelha, de repente ele não tem todo o treinamento para poder pastorear uma jumenta, mas ele terá calma, ele terá paciência, ele trabalhará talvez de repente algumas verdades que um pastor de jumenta não consegue desenvolver. Uma classificação que eu falo é assim, vocês podem entrar nisso, o que eu quero dizer, igual Jesus. Eu falo que ele era um homem totalmente manso. Sim. Mas quando ele chega no templo, que ele vê o templo do pai dele, ele mostra derruba tudo. Ele mostra também um temperamento. Sim. Eu estou querendo dizer nisso, nessa situação. Não, mas nesse caso, Luiz, é zelo. A justiça manifestada. Não, mas tem pessoas assim que eu falo assim, vamos dar um exemplo. Por exemplo, do meu pastor, presidente. Situações que ele vê, vamos um exemplo aqui, roubar a igreja. Certo. Ele não foi atrás para saber quem foi, eu já fui atrás para saber quem é. Sim. Essa situação. Sei. Tipo assim, não de querer ir lá bater, matar, brigar. não. Mas assim, uma indignação porque fez algo com o tempo. Você não está errado. Você entende? Isso é uma expressão. Sim. Eu acho que isso é a busca da justiça. Agora, é lógico que não tem como você resolver. Você tem que entregar na mão da justiça. Em primeiro lugar, acho que a primeira coisa, o crente ele tem que entender que ele é um ser humano. E ele é um ser humano que vive aqui. Se ele é um ser humano que vive aqui, ele tem os seus direitos. Aconteceu isso? A primeira coisa é o quê? Delegacia. Faz o melhor. Ó, assaltaram a minha igreja, assim, assado, isso aqui e tal. Se por acaso vocês encontrarem eu na parede, assim, assado, só da nossa igreja. Porque se por acaso a polícia encontra, como é que você vai requerer que é seu se você não deu parte? Porque assim, então, você está certo. Eu entendo ele, a atitude dele, a sua mansidão, tudo. Só que tem hora. Você lembra, quando você chegou, você lembra a conversa que a gente estava tendo aqui no Rafael? 5 ministérios. Você tem pastor, você tem doutor, você tem evangelista, você tem apóstolo, você tem mestre e tal. Cada um, agindo junto, conduz a igreja. Por isso que o pastor Luiz não pode conduzir a igreja sozinho. Terá que ter pessoas que pensam igual a você, para dar essa também, pastor. Opa, pastor, não dá para a gente levar tudo assim também.
Porque se a gente levar tudo assim, o pessoal vai montar nas suas costas também e vai querer abusar. E não pode. Então o pastor tem que ter pulso também. Então, agora isso, Luiz, e isso não tem só a ver com temperamento. Isso tem a ver com liderança, com capacidade de liderança, de ter um pouco mais de pulso. Porque não adianta deixar tudo para lá também. O Jesus, ele disse, está escrito, o zelo da tua casa me consome. A minha casa não será chamada por vida, era chamada de casa de oração. Então ali é a manifestação de um judeu, de um crente que é Jesus, e além disso servo de Deus, filho de Deus, que está vendo a coisa errada sendo feita, ele vai lá e age com justiça, porque era pecado fazer aquilo. Então é o zelo dele. Aí tem a ver com o temperamento? Tem. Só que tem momento que o próprio Jesus diz o quê? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vocês. Mas ao mesmo tempo ele diz o quê? Sede simples como a pomba, mas prudente como a serpente. A prudência, ela exige aquilo que é seu, ela age, ela está atento antes de agir, ela pensa 2, 3 vezes. O temperamento do teu pai, de repente, seja o temperamento da pessoa que pensa. Mas não dá só para pensar. Tem que pensar, planejar e depois agir. Por isso que é importante vocês estarem junto com eles na presidência, a diretoria, seja lá quem for, estarem na mesma visão. E antes de tomarem uma decisão, sentarem para saber o que vai fazer. Saber que destino que vai tomar a igreja. Agora, não dá para ter pessoas do nosso lado que venha agindo na contramão do que a gente pensa. Porque nunca vai para frente a coisa. Pega uma empresa que tem muitos sócios. Pega uma empresa que tem 10 sócios, por exemplo. A empresa gera 3 milhões por mês e tem 10 sócios. Cada um pensa de uma maneira. Essa empresa uma hora vai quebrar. Agora, quando tem o sócio majoritário que tem 50%, por mais que os outros venham dar dinheiro, opa, calma aí, eu sou o sócio majoritário. Eu não concordo com essa maneira. Eu acho que dessa maneira é melhor. Todo mundo vai ouvir mais o sócio majoritário, tem 50%. Mas você vê, agora, quando houver diversas mentes pensando, e todas essas mentes pensarem em conjunto, em harmonia, para que a coisa vá para frente, aí, Luiz, não é temperamento, é liderança, é decisão de acordo com a vontade de Deus, liderança. Agora, o temperamento pode pesar? Pode, mas ele pode pesar tanto para o sentido positivo como para o sentido negativo. Porque a pessoa, por exemplo, Pedro, você vê o temperamento de Pedro, em alguns momentos, levando ele para a vala. Tem um peito, isso aqui, ó, todos vós me negareis esta noite. O pastor será ferido e as ovelhas ficarão dispersas. Jesus, que é isso, Jesus? Ainda que todo mundo te negue, estou contigo no rabo. Na hora do vamos ver, o que Jesus diz? Antes que o galo cante. 3 vezes tu me negarás. Cadê o homem? Cadê o... cara. E olha que o cara era valente pra caramba. Na hora de resolver a situação, pega a espada, não sabe nem manejar a espada, em vez de pegar pessoas, pegando a orelha do soldado. Ou na hora do soldado esquivada. Ô Pedrão, calma aí, filho. Assim, Jesus vai dar corrida. Pega na orelha, fala, era o inimigo dele, era o opositor de Jesus. Vai lá, pega a orelha e coloca no lugar, isso aqui. Aí é onde surge, né? Quem com ferro fere, com ferro é ferido, surge de tal. Você tem isso. Paulo. Você tem um Paulo que o temperamento dele tem hora que funciona. Pedro estava lá, se eu não me engano, lá em Antioquia, estava a igreja reunida lá, estava visitando isso aqui e tal. Aí Pedro estava conversando com os gentios, uma outra, isso aqui e tal. Quando Paulo chegou, Pedro deu uma disfarçada e foi se afastando dos gentios. Paulo, o temperamento de Paulo, meio do cara baixinho, isso aquilo pequenininho, mais bravo que só. Chegou, Pedrão, conversa é essa, rapaz? Conversa é essa? Quando não tem ninguém da lei aqui do judaísmo perto de você conversa com gentios como se fosse judaizando, isso aqui, agora quando chega alguém você vai se afastando, rapaz. Essa bronca valeu a pena. E Pedro ficou com raiva dele? Pelo contrário, quando Pedro vai escrever uma carta e vai ver que está tendo alguns problemas na igreja, ele vai dizer, cuidado. Os escritos de Paulo foram os primeiros a circular no primeiro século para a igreja. Cuidado! Os escritos de Paulo são difíceis de entender. E os indoutos estão torcendo, como fazem as suas próprias
como faz com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Pedro reconhece os escritos de Paulo, mesmo antes do Novo Testamento ser fechado como canônico, os escritos de Paulo para Pedro já é canônico, já é como se fosse palavra de Deus. Ganhou respeito. Valeu a pena aquela bronca? Valeu. Mas em um determinado outro momento, Paulo também perde a paciência e ficou como errado na situação. Quando ele brigou com Barnabé por causa de João Marcos. E teve que ir com Silas e Barnabé foi para um outro lugar com João Marcos, porque não aceitou. Só que lá na frente ele reconhece que João Marcos de fato era uma pessoa importante. Na casa de João Marcos estava a primeira sede da igreja em Jerusalém, né? Quando Pedro sair da cadeia, o primeiro lugar que ele vai é para a casa de João Marcos, para a mãe dele e tal, e você vê que esse homem teve uma grande importância na história do cristianismo. Aí Paulo reconhece, mano, traz João Marcos, porque ele me é muito útil. Entendeu? Então, tem os dois lados da moeda, a gente precisa dosar o Espírito Santo presente em nós, e nós permitimos que o Espírito Santo venha agir sobre nós, nos ensinando, a gente pode ter esse temperamento transformado e colhermos bons frutos para a obra do Senhor também. Tá bom? Vamos dar a nossa pausinha agora, pode ser? São 9h15 já. Por incrível que pareça, são 1h05 que nós já estamos aqui. Né? A hora boa, né? Quem está conosco, se quiser voltar conosco no segundo bloco, para nós é uma alegria. Mas vamos lá, vamos tomar um café.